Tudo bem? Fábio, que Tudo prazer bem. estar aqui novamente, que bom. Como essa mulher trabalha, gente. Ó, um beijo para quem está em casa também, ó. Eu tô acompanhando você nas redes sociais. Ah, que bom, eu Quantas também acompanho palestras, tudo. hein? Quantas palestras você Graças faz, né? a Deus, é muito bom. Pois Então, é. aliás, as empresas aí que estão assistindo, tudo que for relacionado a comportamento no trabalho, eu tenho palestras 100% personalizadas para o objetivo. Então, hoje, uma tendência interessante é essa. O grande problema que nós temos hoje não é a quantidade de informação, porque nós, na verdade, nós sofremos uma enxurrada de informações todos os dias. O grande diferencial que nós temos é transformar as informações e o conhecimento em algo prático, é aplicar o conhecimento. Porque hoje você pega os jovens, né, qualquer pessoa, você vê o quanto de informação nós temos nas redes sociais, no jornal, na TV, em tudo quanto é coisa, mas se você não usar essa informação e mudar a sua vida para melhor, não adiantou nada esse monte de informação. Então, esse é o desafio do profissional moderno, né? Não é justamente usar a criatividade dentro da sua área. Porque a informação está aí para todo mundo, né, Tá aí Fábio? pra todo mundo. Agora, não adianta nada a gente saber e não usufruir e também não aplicar, né? Não fazer nada com aquilo. Agora, como que você contextualiza uma pessoa tímida, né? Por que nós temos timidez, principalmente na questão do trabalho, hein? Ah, pois é. A timidez, na verdade, ela tem um gatilho. As pessoas que são tímidas é um conjunto de sintomas físicos e psicológicos. Então, como é que a gente sabe que a pessoa é tímida? Quando ela está em uma determinada situação e ela vai começar a sentir aquele frio na barriga, ela sente, às vezes, os membros, né, os braços, as pernas adormecerem, parece que você vai morrer naquela situação. Às vezes começa aquela gagueira, aquele nervoso, a pessoa não consegue pensar, ela não consegue falar, então é meio que ela perde o controle sobre o seu corpo, é horrível. E existem níveis de timidez. Tem pessoas que controlam um pouco melhor essa timidez e tem pessoas que realmente começam a limitar a sua vida porque a timidez causa muito transtorno físico mesmo. Eu mesma já fui muito tímida quando era pequena, olha só. Nem sério? parece, né? Nem parece. Mas eu tinha todas essas sensações físicas, então eu entendo muito bem o que é um tímido, né? E a timidez, ela pode começar na infância ou ela pode começar por um trauma. Por exemplo, às vezes a criança tímida, ela é filha de uma família que traz traços de timidez, então ela aprende a ser tímida. Então, por exemplo, pais que são tímidos normalmente não são assertivos. O que é isso? Normalmente assim, ela tem um problema, vamos supor, comprei um copo e ele veio quebrado. Qual que é o correto? Eu voltar na loja e reclamar e pedir para trocar aquele copo. Mas por vergonha, por timidez, a pessoa fica com o copo quebrado, ela fica com prejuízo e ela não vai trocar. Só que ela comenta isso em casa. Ela fala assim, pô, comprei esse negócio aqui, veio quebrado, então ela lamenta, mas ela não faz a aproximação que seria o correto, seria ir lá trocar. Por causa da vergonha. Então, o que a criança olha? Ela vê assim, puxa, então nós não temos o direito de reclamar. É isso que a criança aprende. Entendi. Então, ela replica o comportamento dos pais tímidos, essa falta de assertividade. Outra razão que pode trazer uma timidez para uma criança, que às vezes a gente carrega esse negócio pro resto da vida, né? São pais muito críticos. Então, quando o pai exige uma perfeição da criança, então o tempo todo ela fica criticando. E aí a criança vai tolhendo, né? Ela vai dando passos para trás, porque ela acha que ela só pode fazer uma ação se ela for acertar. Porque se ela tiver dúvida entre acertar e errar, ela não faz. Porque a crítica muito severa dos pais é como se fosse uma não aceitação. E o grande medo do ser humano está inerente em nós, é o medo das pessoas não gostarem da gente, é o medo da rejeição. E o tímido é isso. Então, uma outra coisa, só terminar o último ponto aqui de onde vem a timidez, né? Então, pode ser famílias que são tímidas e as crianças aprendem, pais muito críticos, e um terceiro ponto é que, vamos supor,
supor que a criança não tem nada disso. Os pais são extrovertidos, tá, mas a criança é tímida. O que pode ter sido? Às vezes um trauma, às vezes uma situação de bullying na escola, então onde ela foi exposta ao ridículo. Então aquilo ficou um traço marcado, um trauma que ela vai carregar às vezes pro resto da vida. Então uma situação onde ela foi exposta e se sentiu humilhada, alguma situação assim que ficou lá e a criança depois carrega isso. Qual que é o problema da gente carregar isso para a nossa vida? Existem vários estudos que mostram que crianças que são mais espontâneas, elas são mais criativas, elas conseguem resolver problemas de uma forma muito mais prática. Porque quando você está na timidez, a timidez ela te causa uma confusão mental tão grande que você não consegue resolver o problema, porque você já está com outro problema na sua cabeça, que é o julgamento do outro. Então, o que é o tímido? Ele tem medo da rejeição e das pessoas taxarem ele de bobo. Então, é assim, uma coisa é a pessoa tem aversão social, que não gosta de estar em festas, tal, não gosta, não é porque ele é tímido, não gosta porque não gosta daquele monte de gente, né? Agora, o tímido é diferente. O tímido, ele tem um conflito dentro dele. Ele, ao mesmo tempo, quer muito contato social, ele quer conversar, ele quer ir para uma festa, quer dançar, ele não quer ter vergonha de comer no buffet, porque tímido tem vergonha até de comer, né? Porque vai que as pessoas vêm comendo, tem tudo, né? E, ao mesmo tempo, ele quer, mas ele não consegue. Então, o tímido tem esse conflito. Essa é a diferença entre aquelas pessoas que não gostam de gente e aquelas pessoas que querem o contato, mas elas não conseguem falar. Agora, olha quantos problemas um tímido pode carregar, inclusive e principalmente no mercado de trabalho. Então, a Vivian estava falando agora sobre essa onda de empreendedorismo. Isso é uma tendência hoje aqui no Brasil. Então, quando a gente fala em 14 milhões de pessoas desempregadas, significa que mesmo que o mercado comece a aquecer, nosso mercado ele vai demorar para absorver. E se absorver, que eu acho que não absorve, são muitas pessoas, né? Demora demais. E aí é o que a Vivian estava falando. A pessoa precisa arrumar dinheiro. Então ela precisa trabalhar. E o caminho que se abre é o caminho que ele sai de casa, ele toma as rédeas da vida dele e fala, vou vender. Então, por exemplo, tem muitas marcas agora de marketing multinível, né, que começam a crescer muito nessa onda. Só que você tem que saber vender. Você tem que saber fazer uma prospecção. Você tem que pegar o telefone e ligar para uma pessoa que você nunca viu na vida. Ou então ligar para aquela pessoa, para aquela tia que você não viu há trocentos anos e começar um papo com ela. Agora, olha o sofrimento do tímido pegando o telefone e quando começa a tocar o a pessoa já começa a ter todos aqueles sintomas péssimos, né? E ela pega e desliga antes da pessoa atender, né? Quer dizer, ela sabota o próprio negócio. Então, o tímido, no trabalho, ele vai ter vários problemas. Então, qual é o conselho que eu dou para os tímidos? É que realmente façam um esforço para eliminar a sua timidez. Existem várias técnicas que a gente pode ensinar. Aliás, eu vou lançar um curso online sobre como superar a timidez, porque é um processo. É comportamento, Fábio. As pessoas acham que vai ter uma pílula mágica que você toma e amanhã você já não tem mais aquele sintoma. Não é assim. Não é por aí. Não. A gente leva anos desenvolvendo aquilo e assim, a gente se apega tanto àquele negócio que para soltar aquilo demora um certo tempo. Então, exige autoconhecimento, exige muita paciência consigo mesmo para aprender, né, o passo a passo, mudar o modelo mental, porque o tímido, por exemplo, ele fica muito focado na parte negativa dele. Então, aí ele acha, como ele só enxerga coisas negativas nele, aí ele acha que está todo mundo olhando porque ele enxerga, ele projeta o pensamento negativo dele nas outras pessoas. E isso tanto pode ser uma característica de, por exemplo, inteligência, ele se acha burro sempre, ele sempre se compara com o outro e sempre ele acha que o outro é melhor em alguma coisa e ele não. Ou nas questões físicas, vamos supor que eu vá para uma festa e de repente a minha maquiagem borrou aqui.
Aí o tímido já fica desesperado, porque se ele está conversando com alguém aqui, ele acha que você está olhando direto para o borrado. Tá. E você nem está olhando para isso, você está É. olhando que a pessoa está legal, que a pessoa, o assunto, né? Agora, o tempo todo a pessoa fica pensando no borrado do olho, ela não consegue manter contato com você. Né? Então, ela não consegue conversar, ela não consegue ficar à vontade, ser espontâneo, né? Ó, por exemplo, tem uma pergunta sobre isso aqui. Diz assim, ó, boa noite, Fábio. Olha, eu sou muito tímida, eu não consigo nem ler em público, sou ansiosa e o pior de tudo isso é que quando eu vou tentar me comunicar, a minha voz começa a ficar trêmula. Isso. É a Cristina de Dias, da Vila da região metropolitana de Salvador, Bahia. Ótimo. Diz que ali é a terra da água mineral. Tá bom, um beijo para vocês. Ela está perguntando, qual que é a sua dica para mim, hein, Meire? Então, a Cristina, ela descreveu muito bem os sintomas. Então, a gagueira, né? Voz trêmula. Isso. E quando que acontece? Ela falou uma coisa legal, que é o gatilho. Então, o tímido, ele não sente tudo isso o tempo todo. Ele não sente mal o tempo todo, ele tem um gatilho, ele dispara os sintomas que são aqueles pensamentos negativos e os sintomas físicos que ela descreveu aí. Tá. E um dos gatilhos ela falou, ler em público, por que o ler em público causa isso nela? Porque te expõe, te coloca numa situação de avaliação. Então, sim. qualquer situação em que você ache que vai ser avaliado, por exemplo, falar em público, ler em público, ou o chefe te chamou para conversar. Meu Deus. Às vezes o cara quer até te promover, ele quer te dar um elogio, né? Ou te direcionar para algum outro trabalho e tal. E a pessoa já sofre na hora que ela sabe que o chefe quer falar. Por exemplo, no processo seletivo, o tímido Também deve é ruim. sofrer bastante, né? Nossa, porque ele sabe que o sala com 10 selecionador... pessoas, acabou. Isso, e que o selecionador está olhando para ele com um olhar crítico mesmo, né? Ele está te avaliando. Então é péssimo, a pessoa sofre demais. Então, esses gatilhos, por exemplo, ó, fazer prova. Fazer prova também é uma situação que causa muita ansiedade na pessoa tímida, porque também é uma situação de avaliação. Né? Então, aí a pessoa pensa assim, nossa, ele vai ver agora que eu sou burro. Nossa, eu vou tirar uma nota péssima aqui agora. E é uma confusão. Você vai sofrendo por antecedência, né? Não, e não consegue pensar na pergunta. Você entendeu, Fábio? A pessoa fica tão pensando nisso que o pensamento dela não consegue raciocinar na pergunta. E a pergunta, às vezes, ela sabe. Tá. E isso acontece, por exemplo, no trabalho mesmo, no processo seletivo. Aí a pessoa fica tão pensando que o selecionador deve estar achando que ele é burro, deve estar achando que ele é ridículo, deve estar pensando que ele não se foca em vender a própria imagem. Né? Existe um desvio de foco. Então, qual que é a dica que eu dou para a Cristina? O tímido precisa aprender a focar a atenção. Ele foca no lugar errado, ele foca no negativo dele. Ao invés dela focar na leitura, ela fica focando no pensamento do outro. E quando você faz isso, coloca a tua atenção na cabeça do outro você não tem controle. Porque como é que eu vou saber o que você está pensando agora? Você está olhando para mim com essa cara, você pode estar pensando, que legal, ou então, que ridículo. Eu não tenho controle sobre isso. Não tem como saber o que eu estou pensando, claro. É impossível. Tá. Então, não queira fazer algo que é impossível. Não queira ter controle sobre coisas que é impossível ter. Então, naquele momento, o que o tímido tem que fazer é prestar atenção naquilo que ele tem que fazer no momento. Então, por exemplo... No caso de uma entrevista, então eu vou dar uma dica aí até para quem está em casa e morre de vergonha de fazer uma entrevista de emprego. E deve estar pensando assim, poxa, mas acontece que eu sou burro mesmo, porque às vezes o tímido acredita que ele é burro. Então ele pensa assim, mas eu sou burro mesmo e eu não tenho nada de bom. Eu não tenho nada de bom. Como que eu vou me vender numa entrevista de emprego se eu mesmo não consigo enxergar em mim nada de bom? Então, a dica para você que pensa assim em casa. Você provavelmente já teve gente que fez algum elogio, que já elogiou, por exemplo, nossa, como você é organizado, nossa, como você é responsável, nossa, você é super pontual.
Pega esses detalhes que as pessoas falam sobre você, escreva no papel, porque as pessoas falam isso, só que vamos supor que a pessoa falou 10 coisas para o tímido e uma coisa negativa. A tendência do tímido é pegar a coisa negativa e transformar aquilo numa coisa imensa. É como se ele pegasse uma lente de aumento e focasse só no que é negativo, de que todo mundo fala, sabe? Então, o que ele tem que fazer é justamente tirar essa lente do negativo e colocar um pouquinho no positivo. Por isso que o autoconhecimento para o tímido é muito importante. O autoconhecimento não nos pontos negativos, meu amigo, mas é nos seus pontos positivos, naquilo que você faz de legal, né? E às vezes não é uma coisa grandiosa, são coisas assim... do dia a dia. Do dia a dia, vamos supor, uma pessoa que... O tímido tem uma coisa boa, que é ser observador. Então, normalmente o tímido, ele é quieto e ele observa muito, né? Ele tem ele não está interagindo, então ele tá observando. Só que o problema do tímido é que às vezes ele julga quando ele observa. Então, o problema do julgamento é que isso aumenta o teu lado crítico e depois ele se volta contra você. Então, ele começa a ser muito crítico com você. Então, você não perdoa o outro, você não perdoa o erro do outro. Então, ele fala, ai, olha só como é que aquela pessoa faz. Ai, olha só como que ele fala. Ah, olha só, né? Critica o outro e depois ele fica achando que o cara está criticando ele também. Tá? Então, outra dica que eu dou é rebaixa esse crítico, para de julgar o outro. E quando você percebe que esse pensamento aparece na tua cabeça, porque tudo é hábito. Tudo é hábito. E tudo que vira hábito, vira inconsciente, você faz sem pensar. E quando você vai ver... Você já está naquele negócio. Então, como é que a gente supera uma timidez? Através do autoconhecimento. E você vai perceber quais são os seus gatilhos. Quando você já está diante do gatilho, ao invés de você ser vítima apenas das sensações ruins, você começa a se distanciar daquilo. É claro que às vezes você ainda vai sentir um pouco de sensações ruins, mas você já está mais alerta sobre o que está acontecendo. Então, a sua sensação de controle se torna maior. A partir do momento em que você olha para aquilo, como se você fosse uma pessoa de fora, como que aquela situação acontece dentro de você, você tem formas de criar estratégia de sair daquilo, de dar um outro final para aquele filme, né? Porque o problema do tímido é que ele vira um looping. Então, assim, toda festa é frustrante, todo namoro, toda pessoa que ela tem interesse até não dá certo, toda entrevista de emprego é frustrante, então assim, toda venda é um sofrimento, quer dizer, então assim, o tempo todo fica aquela coisa igual, ela não consegue dar um desfecho diferente, porque falta recursos internos. Da mesma forma que a gente tem vários tipos de ferramenta para você criar um móvel, alguma coisa, você tem várias ferramentas emocionais. Isso é inteligência emocional, é o que eu ensino no curso. Olha, você tem várias ferramentas e você amplia o teu rol de respostas para aqueles estímulos. Eu acho que cabe essa pergunta da Giane Martins de Guararema, São Paulo. Ela pergunta se existe timidez com fundo depressivo. Sim, uma coisa pode levar à outra. Não significa que todo tímido seja depressivo, mas assim, por conta da timidez, você vai dando passos para trás. Você imagina que teu universo, Fábio, seja desse tamanho aqui, ó. E nesse tamanho aqui você tem amigos, você tem festas, você tem uma vida rica. A timidez, o que ela faz? Ela faz você dar passos para trás. Então, o tímido, ele não aceita um convite para uma festa, para um happy hour, que às vezes é importante, que lá vai ter gente boa de networking, para você aumentar a tua rede de contatos de trabalho, inclusive, que vão te indicar, e você fala assim, ai, mas lá vai ter gente que eu não conheço. Ah, então porque não vai ter gente que eu não conheço, então eu não vou. Ai, porque você inventa trocentas desculpas, não tenho roupa, meu cabelo tá ruim, não sei o que, sabe? Várias desculpas e dá um passo para trás. Hoje você não aceita sair para o network, amanhã você não aceita ir para uma festinha do seu sobrinho, depois você não, sabe? Você vai encolhendo a tua vida. O problema de encolher tanto a tua vida é que ela se torna tão monótona, que ela se torna tão chata que nem você aguenta a tua vida.
Fica chato pra chuchu. E é claro que a depressão, ela vem porque justamente você não tem superações. Você está deixando com que a timidez tome conta da sua vida e ela vai pegando teu espaço. Ela vai pegando o teu espaço, né? Você está dando espaço para aquilo, para uma vida paralisada. Então, o ser humano, ele se torna muito feliz quando ele aprende coisa nova e quando ele se supera. Então, a gente tem que enfrentar a timidez. Existem várias formas, como eu disse, né, para a gente poder fazer isso. São vários exercícios. É que não dá para ficar ensinando assim todos eles, mas dá para dar dicas. Por exemplo, essa coisa de mudar o foco, de julgar menos o outro, tal. Mas tem outros exercícios que a gente aprofunda um pouco mais. Olha, tem uma pergunta muito legal aqui, que está chegando de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Fala assim, ó, Fábio, eu tenho pavor de estar interagindo com outras pessoas. Sim. A ponto de suar as mãos, ter sensação de que eu vou morrer. Isso. E ao estar em público, eu me sinto muito mal. O que eu posso fazer se eu sou tão tímido assim, Meire? Pois é, você sabe que tudo é treino e tudo é hábito. Todo treino ele vai virando um hábito conforme você vai fazendo mais vezes. Então, para essa pessoa aqui, para você, meus amigos que são tímidos, eu entendo perfeitamente porque eu também já passei por isso. Agora, o que você tem que fazer é ter metas diárias de enfrentamento. Tem que fazer. Então, por exemplo, o tímido não tem problema nenhum com situação conhecida, mas ele morre de medo de situações desconhecidas. Então, falar com um cliente novo, por exemplo, ir para um departamento ao lado, falar um oi para uma pessoa que está no teu departamento ao lado. Para ele é um sofrimento. Mas, meu amigo, se você fizer isso, você está fazendo um favor para você, sabe? De falar pelo menos bom dia para a pessoa que está no departamento de cima ou que entrou no elevador, tem gente diferente, pelo menos cumprimenta. Não precisa olhar ainda, porque o tímido tem dificuldade de olhar nos olhos. Eu ia te falar isso. Tem uma pessoa que eu estou tentando achar a pergunta dela, mas como está muita gente falando com a gente, tem 4 mil, 5 mil comunicações, eu não estou achando. Mas espera lá. É o seguinte, ele estava falando sobre isso, ele tem dificuldade de olhar nos olhos da outra pessoa. Isso. E eu quero te perguntar uma coisa. Fazer um treinamento, por exemplo, na frente do espelho, é uma ajuda? Ajuda. Qualquer recurso que a pessoa queira fazer, ajuda. Tudo que ela tiver intenção de fazer para melhorar, ajuda. Por que a pessoa tem dificuldade em olhar nos olhos? Porque os olhos, gente, eles são tão transparentes, né? A janela da alma. E é verdade. Porque a impressão que o tímido tem é que a pessoa está invadindo ela através dos olhos e que ela está vendo tudo de negativo que ele mesmo enxerga. Entendi. É uma fantasia maluca do tímido, mas para ele é muito real, né? Agora, meu amigo e minha amiga que está em casa, que é tímido, eu entendo, o que você precisa é mudar essa chave, é como se você fizesse isso, dentro da tua mente. Ao invés de você estar no negativo, você começa a olhar o positivo. Então, começa a listar coisas bacanas que você faz. Quando começar o pensamento negativo, sabe o que você faz? Muda o foco. Canta uma música, sabe? Canta uma música em voz alta, começa a arrumar as coisas à sua volta, sabe? Faz uma atividade, sabe? Faz qualquer coisa para tirar o pensamento negativo, porque aí você começa a ter domínio sobre o pensamento. Você não é mais vítima dos pensamentos que inundam a sua cabeça. Você começa a mudar um pouquinho esse quadro e requer esforço. Porque tudo que virou hábito, porque a pessoa pensa sozinha nos pensamentos negativos, eles simplesmente invadem a cabeça da pessoa e a pessoa é vítima corporalmente depois. Porque um pensamento vai gerar uma emoção, que é a emoção do medo. É o medo das pessoas falarem, nossa, como você é burro, nossa, como você é ridículo, sabe? Então, isso vai gerar uma sensação corporal. É isso que dá sudorese, que sua a mão, que faz a pessoa tremer, que faz ficar gago, porque gera toda uma insegurança, mas por conta de pensamentos que geraram tudo isso. Mas se você parar o pensamento, você começa a parar todo o restante que vem junto, que é ruim, né? E aí que a pessoa tem a sensação de que está perdendo o controle, que vai morrer, né? Vai morrer. Vai morrer. Mas se você conseguir parar o pensamento, você começa a mudar... Controlar um pouco mais, isso. Né? Agora, o que a pessoa tem que perceber é que ela
está no hábito de pensar negativo, ela não tem a consciência de como os pensamentos surgem, eles simplesmente já aparecem. Então, é difícil sim no começo você fazer essa reversão do pensamento, mas ele é possível. Então, faça isso todos os dias, pega uma listinha lá de 5 coisas bacanas que você tem de bom, se você é organizado, se você é prático, se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa boa, coloca lá tudo e foca nisso, sabe, agradece essas coisas que você tem, tá? E toda vez que o pensamento negativo vier, você fala, não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, valoriza aquelas coisas boas que você tem, eu sou uma pessoa justa, sei lá, qualquer coisa que você achar de bom, tá? Para você compensar a balança. Tá? Você começa a equilibrar a balança, que a balança está sendo negativo, você tem que ter uns trecos positivos para depois o positivo começar a pesar mais, né? Beleza. Acabou o nosso tempo, Meire. Já, meu Deus! Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Saudades. Gente, eu quero dar um recado para quem está em casa, para você, meus queridos amigos. Se você conhece alguém que sofre com timidez, ou se você mesmo sofre com essa timidez, dê um basta nisso. Entra no meu site www.meiricamia.com. Lá você vai ter as informações, você se cadastra, faz um teste do seu nível de timidez, o quanto que isso atrapalha o seu sucesso profissional e depois eu te convido a fazer parte do curso. Vai ter aula grátis, tal, você vai fazer tudo isso com várias dicas já super boas, tá? E para você que trabalha numa empresa e que precisa de aspectos motivacionais, de falar sobre empreendedorismo dentro da empresa, eu tenho as palestras motivacionais ilustradas com mágica. Entra no meu site que tem todas as informações lá também, viu? Obrigado, Meire. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado a você que ficou com a gente aqui até essa hora.